Salve, irmãos motocinistas! Esses dias me deparei com um vídeo muito interessante acerca do nosso bem mais comum de exportação, o homem jovem brasileiro. O vídeo, do canal Diário de Motocicleta, do Guga Dias e Dona Elda, explicava a viagem de 12 motoqueiros, não motociclistas, pela América do Sul fazendo coisas que o motoqueiro jovem faz, cortando giro, dando grau, arruaça e promovendo o Brasil mulambo. Esse Brasil do cachorro caramelo que acredita que soberania é morrer na fila do SUS enquanto escuta um funk objetificando a novinha e faz apologia ao menor que foi pra pista com um Glock com kit rajada. O Guga conta que em uma passagem pelo deserto do Atacama no Chile, um desses exemplares de exportação escalou a mão do deserto, uma escultura que se tornou ponto turístico de viajantes de moto. Resolveu escalar um dos dedos para fazer um vídeo de Instagram. Acho não existe necessidade de explicar se devemos ou não colocar em risco uma obra de arte em busca de ser, como disse o próprio autor do vídeo original, a primeira pessoa a realizar o feito. Na verdade, ser a primeira pessoa a realizar algo nem sempre possui uma qualidade positiva. Então, pensando nesse novo homem brasileiro ególatra, dotado do mais nobre espírito narcisista, resolvi fazer esse vídeo tentando dar alguma base filosófica sobre essa conduta. Um paralelo entre seguir normas morais e sociais e ser normal na mediocridade ou ser rebelde e arrojado enquanto desprezamos as normas sociais e morais da pacífica convivência. O crepúsculo dos ídolos e a fluidez do ser. A ética entre a mediocridade e o sucesso na modernidade líquida. Introdução. A genealogia da crise. A sensação de declínio moral é uma constante dialética na história da filosofia. Desde as lamentações de Platão sobre a corrupção da polis, até os diagnósticos contemporâneos, a humanidade parece habitar uma perpétua crise de valores. No entanto, o debate contemporâneo sobre a decadência moral não se restringe à mera quebra de costumes. Ele investiga o esgotamento dos fundamentos metafísicos que sustentavam a ação humana. O objetivo deste ensaio é analisar como a transição da solidez ética para a liquidez social transformou o conceito de sucesso e virtude, colocando o indivíduo entre a submissão ao rebanho e o niilismo do sucesso amoral. A raiz da decadência, do bom selvagem à morte de Deus. Para compreendermos a decadência, devemos retornar a Jean-Jacques Rousseau. No seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau propõe que a moralidade decai à medida que o homem se afasta de seu estado de natureza. A introdução da propriedade privada e a sofisticação das artes e ciências teriam substituído o amor de si, instinto de preservação, pelo amor próprio, vaidade e comparação social. Aqui, a decadência é o triunfo das aparências sobre a essência. Essa crítica ganha contornos definitivos com Friedrich Nietzsche. Ao declarar a morte de Deus, Nietzsche não anuncia um evento teológico, mas sociológico. O horizonte de sentido que guiava o Ocidente desapareceu. Para Nietzsche, a verdadeira decadência é a moral de escravo, um sistema de valores que glorifica a fraqueza, a humildade e o ressentimento contra o forte. O resultado é o surgimento do último homem, uma figura que não aspira à superação, mas apenas à segurança, ao conforto e à felicidade superficial. A mediocridade, portanto, torna-se o padrão moral da modernidade. A modernidade líquida e a fragilidade dos laços. Se o século XIX diagnosticou a perda do fundamento, o século XX e XXI, através de Zygmunt Bauman, mapearam a perda da forma. Na modernidade líquida, as instituições, os valores e os laços humanos perderam sua solidez. A ética deixou de ser um compromisso comunitário para tornar-se uma escolha individual, baseada na utilidade e no prazer imediato.
Bauman argumenta que, em uma sociedade de consumidores, o outro é reduzido a um objeto de satisfação. O conceito de amor líquido exemplifica essa decadência. Os vínculos são mantidos apenas enquanto trazem lucro emocional e são descartados ao primeiro sinal de obsolescência. O fenômeno do ghosting e a cultura do cancelamento são as expressões técnicas dessa liquidez. No ghosting, o indivíduo exerce a má-fé sartriana, fugindo da angústia da responsabilidade ao desmaterializar o outro. No cancelamento, a moralidade é instrumentalizada como uma ferramenta de purgação pública, que, longe de promover a justiça, apenas reforça a sinalização de virtude do grupo. A razão instrumental e a ética das virtudes. A escola de Frankfurt, representada por Adorno e Horkheimer, complementa essa visão ao demonstrar como a razão humana tornou-se instrumental. Em Dialética do Esclarecimento, eles argumentam que a racionalidade que deveria libertar o homem foi colocada a serviço da técnica e do capital. A moralidade decai quando o fazer, eficácia, se torna mais importante que o ser, ética. Em resposta a essa fragmentação, a ética das virtudes de Alasdair MacIntyre sugere que o homem moderno vive em um estado de catástrofe moral, onde usamos fragmentos de linguagens morais antigas sem entender seu contexto. A solução para a mediocridade não seria a quebra das regras pelo poder, mas a recuperação do telos, propósito, e das virtudes aristotélicas. A virtude não é uma regra imposta, mas uma excelência de caráter cultivada pela prática, o justo meio entre excessos opostos. O dilema do indivíduo: sucesso amoral ou mediocridade ética. Chegamos ao ponto nevrálgico da condição humana atual. Vale a pena ser ético em um mundo líquido, onde o sucesso parece pertencer aos que ignoram as regras? O existencialismo de Jean-Paul Sartre nos oferece a chave para superar essa falsa dicotomia. Para Sartre, o indivíduo que segue regras por mera conformidade é tão decadente quanto aquele que busca a fama através da amoralidade. Ambos estão agindo em má fé, pois estão entregando sua liberdade a um roteiro externo, seja o roteiro do bom cidadão ou do vilão bem-sucedido. O sucesso amoral é por definição líquido, ele depende da validação constante de uma audiência descartável e da destruição de laços de confiança. A mediocridade atribuída aos éticos, por outro lado, é muitas vezes uma rotulagem externa para a integridade. O verdadeiro super-homem nietzschiano não é o influenciador famoso que quebra regras para ganhar seguidores, mas o indivíduo que cria seus próprios valores e tem a força de sustentá-los, mesmo que isso não resulte em aplausos. A reconstrução do sujeito na pós-modernidade, a análise da decadência moral contemporânea, revela que o verdadeiro impasse do homem moderno não reside na escolha entre a norma e a transgressão, mas na erosão da própria subjetividade frente à fluidez social. Para fundamentar uma resposta ética a esse cenário, é necessário articular 3 pilares fundamentais que redefinem o que significa ser bem-sucedido em uma era de descarte. A autenticidade como superação da mediocridade. O primeiro elemento desta síntese é a reabilitação do conceito de autenticidade proposto pelo existencialismo. A mediocridade, frequentemente atribuída ao cumprimento de regras, não é uma falha da moralidade em si, mas da má-fé, o agir por conformismo social ou medo da liberdade. A verdadeira superação da decadência não ocorre pela busca de fama ou poder amoral, mas pela transição do homem-massa para o sujeito autêntico. Este sujeito não aceita valores como mercadorias prontas. Ele os assume como compromissos existenciais. Assim, a ética deixa de ser um conjunto de amarras limitantes e passa a ser o ato supremo de liberdade, onde o indivíduo se torna o autor legislador de sua própria conduta, escapando da padronização imposta, tanto pelo rebanho quanto pelo mercado. O conceito de homem-massa, central na obra A Rebelião das Massas de José Ortega y Gasset, não descreve uma classe social específica, mas sim um tipo antropológico e psicológico que emergiu na modernidade. Para Ortega, o homem-massa é aquele que não exige nada de si mesmo, sentindo-se como todo mundo, e paradoxalmente, em
encontrando nisso uma fonte de satisfação e segurança. Diferente do indivíduo excelente, que se esforça para superar seus limites e vive sob uma ética de dever, o homem-massa é o herdeiro de uma civilização técnica e abundante, que ele não ajudou a construir, mas da qual usufrui com a naturalidade de quem colhe frutos de uma árvore silvestre. Ele possui a psicologia da criança mimada, acreditando que seus desejos são direitos e ignorando a complexidade das instituições e do esforço intelectual necessários para sustentar o mundo em que vive. Esse indivíduo caracteriza-se pelo que Ortega denomina hermetismo intelectual. Ele é dotado de ideias e opiniões sobre todos os assuntos, política, arte, ciência, sem ter passado pelo processo de fundamentação ou escuta ao outro. O homem-massa impõe sua vontade através da ação direta, rejeitando o diálogo, a legalidade e a negociação, que são as bases da convivência civilizada. Ao ocupar os espaços de decisão, que antes eram reservados às minorias qualificadas, ele não busca elevar-se ao nível da excelência, mas sim achatar a sociedade ao nível da sua mediocridade, transformando o conformismo em uma força política agressiva. Em suma, o homem-massa representa a barbárie instalada no cerne da civilização, um ser que se sente completo em sua ignorância, e que, por não reconhecer instâncias superiores a si mesmo, ameaça a continuidade do progresso que o gerou. A transposição das teses de Ortega y Gasset para o cenário das redes sociais revela uma convergência alarmante entre a tecnologia moderna e a psicologia do homem-massa. O hermetismo intelectual, descrito pelo autor, encontra nos algoritmos de personalização o seu mecanismo de perfeição técnica. Uma vez que as bolhas digitais isolam o indivíduo de qualquer contraditório, alimentando a autossuficiência de quem já se sente dono da verdade, sem nunca ter se esforçado para fundamentá-la. Esse isolamento digital elimina a necessidade de diálogo, transformando a convivência em uma sucessão de monólogos sobrepostos, onde a opinião média é validada por curtidas e compartilhamentos, reforçando a satisfação do homem-massa em ser exatamente como todos os outros de seu grupo. Essa dinâmica culmina naquilo que Ortega chamava de ação direta, que hoje se manifesta através do linchamento virtual e das culturas de cancelamento. Nessas instâncias, a mediação institucional, o debate racional e o respeito às normas de civilidade são atropelados pela vontade imediata da multidão, que utiliza a força numérica para silenciar dissidências em vez de enfrentá-las no campo das ideias. A internet, ao dar voz e poder de escala ao indivíduo que não exige nada de si mesmo, acaba por entronizar a mediocridade como padrão soberano, hostilizando qualquer forma de excelência ou autoridade intelectual que sugira a existência de instâncias superiores ao desejo da massa. Assim, a barbárie tecnológica atual confirma o temor de Ortega, um mundo hiperconectado, onde a comunicação serve paradoxalmente para isolar o homem em sua própria ignorância e prepotência. A ética da alteridade contra a liquidez. Em segundo lugar, a cura para a liquidez das relações, descrita por Bauman, encontra-se na ética da alteridade de Emmanuel Levinas. A decadência moral manifesta-se no solipsismo digital, onde o outro é apenas uma extensão do meu desejo de consumo. Ampliar a conclusão exige reconhecer que o sucesso amoral é, na verdade, um fracasso ontológico, pois isola o eu em um narcisismo estéril. A responsabilidade pelo rosto do outro é o que confere solidez ao caráter. Ao reconhecer que a minha liberdade termina e paradoxalmente começa na vulnerabilidade alheia, interrompemos o ciclo de descarte. O compromisso ético torna-se o antídoto para o ghosting e para o cancelamento, substituindo a eficiência técnica do bloqueio pela profundidade humana do diálogo e da justiça. A síntese. O sucesso como excelência areté. Por fim, é imperativo substituir a definição de sucesso baseada na razão instrumental pela definição aristotélica de areté, excelência. Na modernidade líquida, o sucesso é quantitativo: seguidores, capital, influência. No entanto, essa métrica é inerentemente decadente, pois é efêmera e exterior ao sujeito.
A conclusão desta dissertação propõe que o bem-sucedido é aquele que alcança a eudaimonia através do cultivo das virtudes. A virtude da prudência, frônesis, permite ao homem navegar entre o excesso da ambição desenfreada e a deficiência da passividade apática. Portanto, a terceira via ética conclui que a decadência moral é superada não pelo retorno a um passado rígido, mas pela coragem de habitar o presente com integridade. O indivíduo ético não é medíocre, ele é o ápice da resistência humana contra um mundo que o quer reduzir a um dado estatístico ou a um consumidor de afetos. O verdadeiro sucesso é a conquista de uma identidade que não se dissolve sob a pressão da opinião pública ou da conveniência momentânea, estabelecendo uma solidez moral que, embora não garanta o aplauso das massas, assegura a dignidade da existência. Bom, em síntese, era mais ou menos isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, ou pelo menos tenha lhe entretido. Se você quiser que eu expanda algum tópico, pensamento filosófico ou teórico aqui apresentados, deixe um comentário. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se não gostou, mas chegou até aqui, só tenho a agradecer. Seja como for, lembremos-nos que muito mais importante que o destino é a jornada. Mas você, meu irmão motociclista, já sabe disso. Dust in the sandal, leather on the road. Old man laughing at a heavy load. Olive trees leaning in the summer heat. Tin can lantern rolling by his feet. Now as the leaves on a Harley through the market square,
that chain like he just don't care. Says I'm looking for an honest man anywhere, while the priests all curse and the children stare. Diogenes on a Harley, he ain't going nowhere. Barrel for a bedroom, sky for a roof, king on a hillside begging for the truth. Sun on his shoulder, oil on his hands, kicks up gravel across that holy land. Diogenes on a Harley through the market square, dragging that chain like he just don't care. Says I'm looking for an honest man anywhere, while the merchants shout and the soldiers glare. Diogenes on a Harley, he ain't going nowhere. He says, boy, your gold just shines like rust. Your crown ain't nothing but borrowed dust. If freedom hurts, then let it hurt. He rides that rattle through the dirt. Diogenes on a Harley through the market square, dragging that chain like he just don't care. Says I'm looking for an honest man anywhere. Let the statues crack, let the marble tear. Diogenes on a Harley, he ain't going. He ain't going.